Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação que vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no Evangelho segundo São Lucas, precisamente no capítulo 7, encontrávamos ontem a realidade de que João Batista estava preso por Herodes Antipas, e da prisão enviou 2 de seus mensageiros até Jesus para lhe falarem de modo indireto: és tu aquele que virá ou virá ainda um outro? E Jesus responde a esta questão da seguinte forma: os cegos enxergam, os coxos começam a andar e os pobres são evangelizados. Depois que aqueles mensageiros saem, inicia-se o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, versículos de 24 a 30 do capítulo 7. Jesus começa a falar do precursor. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Isto é, um homem desequilibrado que não é capaz de orientar a ninguém? Que fostes ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Não é verdade, porque as pessoas vestidas de roupas finas, elas estão nos palácios. Que fostes ver no deserto? Um profeta? Sim, eu digo, muito mais que um profeta. Ele é o maior entre os nascidos de mulher. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós entendemos bem, meus irmãos e minhas irmãs, a preciosidade que é João Batista como precursor do Salvador. Entendemos que ele é o maior entre os filhos de mulher. Mas é difícil de entender esta frase de Jesus: o menor no reino dos céus é maior do que ele. No século VIII, o monge inglês São Beda, o Venerável, investigou este versículo. E na sua investigação nos disse: por reino dos céus, por reino de Deus, Jesus está a falar sobre aquelas coisas que ainda não vieram, sobre o lugar onde os anjos estão ou onde nós estamos. Por reino de Deus, Jesus está a falar do tempo da igreja. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui
João Batista, ele recebe este dado de que é o menor entre todos aqueles que entrarem no reino dos céus, porque há nele sim, não uma superioridade moral, mas uma colocação superior no tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, João Batista estava na perplexidade sobre Jesus, entre os dois testamentos, recebeu o Antigo Testamento, mas não sabia o que nós temos de fé sobre Jesus Cristo. Nós recebemos a igreja de Cristo, nós recebemos o magistério da igreja, os seus ensinamentos, nós recebemos a graça pelos 7 sacramentos da igreja, somos privilegiados. Uma pergunta: nós somos felizes porque recebemos privilégios que João Batista, o precursor, não recebeu? Honramos a graça de estarmos no tempo da igreja, de recebermos a plenitude da salvação, de recebermos os ensinamentos infalíveis de nosso Senhor Jesus Cristo e de recebermos os sacramentos que são graça, que nos encaminham para o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos à Virgem Maria, peçamos a ela a graça de honrarmos, estarmos no tempo da igreja, de sermos bons filhos da igreja e de nos alegrarmos por esses privilégios que João o Batista não recebeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.